Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com besouro e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, nós vamos falar hoje de sonhos envolvendo o besouro. E o que é o besouro? Para quem não conhece, acredito que todos conheçam, mas o besouro é o nome que se dá a várias espécies de insetos que têm um par de asas duras. Essas asas duras, elas cobrem um segundo par de asas usadas para voar. Então, geralmente nós conhecemos o besouro como aquele inseto que parece até um rinoceronte. Alguns têm até aquele pequeno chifre na cabeça, todo preto, blindado, e ele realmente tem duas asas duras, e elas servem para protegerem as asas que eles usam para voar. Antigamente todos os besouros podiam voar, todos mesmos, só que com o tempo alguns foram perdendo essa habilidade de voo. Existem hoje, no mínimo, aproximadamente 250 mil espécies de besouros. E o que nós raramente sabemos é que, por exemplo, o vagalume e a joaninha faz parte dessas espécies de besouro, assim também como os escaravelhos. Algumas espécies de besouro usam o excremento de outros animais para depositar seus ovos. As larvas então se desenvolvem e se transformam em uma pupa, e ao final de adulto, quando eles ficam adultos, depois da pupa se desenvolver, eles emergem desse excremento. Quando um besouro aparece em nosso sonho, o nosso subconsciente, através de informações genéticas guardadas e herdadas dos nossos ancestrais, mesmo que nós nunca ouvimos falar dessas histórias, o nosso subconsciente puxa do meio genético todas essas informações, e o sonho é uma mensagem com relação a ter esperança que vamos renascer de situações adversas que estamos enfrentando, que vamos nos reinventar sobre momentos difíceis que estamos passando, que vamos superar todas essas dificuldades que enfrentamos. Então, quando sonhamos com um besouro, é relacionado a superar e enfrentar situações adversas em nossas vidas. Essas situações adversas podem ter sido causadas pelo meio em que vivemos, ou seja, nada tem a ver conosco. Nós apenas somos mais uma pessoa que estamos tendo dificuldades com o que está acontecendo com uma coletividade. Por exemplo, um problema, uma situação, uma dificuldade financeira enfrentada por um estado ou mesmo por um país. Ou essa situação adversa pode ter sido causada por nós, relacionado a erros que cometemos no passado e que, em razão desses erros, ainda pagamos certas consequências no presente em nossas vidas. Então, é sobre enfrentar e superar essas situações adversas, causadas sem a nossa motivação ou causada por nós mesmos no passado. E por que o nosso subconsciente faz a associação entre sonhar com o besouro e enfrentar e superar situações adversas? Em razão do que acabamos de falar com relação a algumas espécies de besouros, que eles depositam os seus ovinhos no excremento de alguns animais. E aí esses ovinhos se transformam em larvas, depois em pupa, e o besouro adulto ele emerge desse excremento. O excremento é como ele representasse essas situações adversas, seja causado pelo meio ou por nós mesmos. E como o besouro ele emerge desse excremento, também é sobre nós acreditarmos e termos paciência que, se não desistirmos, nós vamos enfrentar e sair dessas situações adversas. Mesmo, entenda uma coisa, mesmo que você nunca tenha estudado sobre isso, mesmo que você nunca tenha lido sobre esse besouro
depositar seus ovos, por exemplo, em excremento de outros animais. Mas os antigos eles observavam muito os animais e essas informações eles tinham guardadas e foram passando através de herança emocional para os seus descendentes, chegando até nós. Então por isso que mesmo não conhecendo essa história, essa informação, quando nós sonhamos com o besouro, a interpretação do texto é renascer de situações adversas. Isso com os besouros não ocorre somente com espécies em nosso país, mas ocorre também em outros países, tá? Situações adversas. O que são situações adversas? São algo que nos incomoda, é algo que nos incomoda. É um cenário desfavorável que estamos enfrentando no momento. É um infortúnio que está causando algum mal, criando alguns obstáculos em nossa vida. As adversidades fazem parte da vida de qualquer pessoa e descobrir como lidar com elas é fundamental em dias atuais. Exemplos de adversidades que ocorrem conosco em nossas vidas e nos causam algum mal: a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento e lidar com pessoas tóxicas que tentam nos prejudicar. Embora desejamos profundamente, do fundo da nossa alma, que essas situações não existam, que não aconteça conosco, temos que aprender realmente a lidar, a encarar elas em vários momentos das nossas vidas. Os estoicos, quem eram os estoicos? Eles eram gregos que eles pertenciam a uma escola filosófica antes de Cristo, fundada por um filósofo chamado Zenão. Os estoicos, eles tinham uma maneira de lidar com as adversidades da vida, com as tragédias da vida, como eles chamavam. E eles chamavam essa maneira de amor fati. Que é o amor pelo destino. Amor pelo destino. E o que era o amor fati para os estoicos? É a ideia que tudo o que acontece conosco em nossas vidas, seja bom ou ruim, é bem-vindo, porque ela vai trazer algum tipo de lição valiosa para nós. Ao invés, então, de concentrarmos nas partes negativas dessas situações que estamos enfrentando, devemos ampliar nossos horizontes e encontrar oportunidades ao invés de ficar apenas olhando, fixando, focando os obstáculos. Devemos sobreviver às incertezas. Não podemos desistir quando essas situações adversas se abatem sobre nós. A mensagem do nosso sonho, quando envolve besouro, é entender que essas situações adversas que você está enfrentando, elas vão trazer algumas lições e elas vão passar. Mas você não pode desistir em momento algum. Você tem que erguer a cabeça e lutar. Essa é a mensagem do subconsciente com relação a sonhar com besouro. E como um famoso personagem de novela diz, tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a sonhar com besouro, deixa nos comentários. Se vocês quiserem relatar um sonho que tiveram envolvendo na história dele o besouro ou besouros, relata nos comentários para compartilhar conosco, para que possamos também aprender um pouco todos juntos. E se tiver dúvida ainda com relação a ele, deixa nos comentários, eu estarei lendo e orientando nesse sentido, para que você possa entender a interpretação, a mensagem do seu sonho. No mais, Deus abençoe muito a vida de cada um, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!